vou estar falando sobre a igreja no plano de Deus. 2 Pedro 3,9. Se você puder ler comigo, ali diz assim o texto: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí, quando nós encontramos o apóstolo Pedro falando sobre essas questões, eu coloquei essa pergunta para a nossa reflexão. Baseado nesse texto que você acabou de ler, ouvir, o que devemos guardar nos nossos corações em relação a essa aparente demora de Deus em levar a efeito a volta de Jesus, como julgam alguns? Então, se você tem a tua caneta, um lápis, coloque aí a tua resposta. E já na sequência, se você puder compartilhar, gostaria de estarmos juntos, até pegando algumas opiniões, para estarmos refletindo sobre essa questão que está relacionada com um dos maiores eventos sobrenaturais na Bíblia, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, no meu e no teu coração, o que nós devemos guardar baseado no que o apóstolo Pedro está falando? Irmãos, na verdade é o seguinte: quando a gente olha o apóstolo Pedro falando sobre essas questões, tem algo muito especial que ele está dizendo. Porque veja que ele está combatendo aqueles que falavam de que as promessas não eram verdadeiras. Se você for ler todo esse texto, você vai encontrar o apóstolo Pedro mencionando pessoas que zombavam, zombadores, dizendo que essa história de volta de Jesus não é verdade. Mas o que Pedro está dizendo para responder a essas pessoas é o seguinte: que Deus não é tardio, mas Ele é longânimo. E é por isso que muitos até pensam que Ele está retardando a sua promessa. Mas por quê? Porque Pedro justifica então essa longanimidade de Deus quando ele diz assim: Deus é generoso, Deus é paciente, pois não deseja que ninguém se perca. É o que está dizendo esse versículo para nós, não é? E aí, ainda, irmãos, que muitos venham até rejeitarem a graça e a salvação. O apóstolo Pedro deixa isso muito bem claro. Então, é isso que nós vamos encontrar no plano divino através dos séculos, ou seja, Deus trabalhando, Deus administrando o tempo, o mundo, a vida do homem. E aí já começamos a definir dispensação para você, para que o homem venha até Ele novamente, e o homem volte à sua condição original. E aí então entramos aqui no nosso roteiro, quando diz ali, o plano, né, divino de Deus está nesse veículo pelo qual Deus revelou, que é a sua palavra. Está tudo dentro da tua Bíblia, se você quer saber. E se alguém te questionar, está escrito na Bíblia. Ok? Então, por quê? Porque a Bíblia é o documento que conta a verdade sobre a origem do universo, a origem do homem, e acima de tudo revela o amor que Deus tem, ao indicar o único caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Ok? Isso é muito especial. E eu gostaria então de entrar com algumas definições para você, a fim de que comecemos a entender o que é esse plano divino, através de todas essas eras. E isto vem lá do grego, irmãos, e alguns termos nós precisamos pelo menos conhecer, juntar tudo isso para formular uma definição e ter entendimento dessas coisas, né? E aí a primeira palavra grega que apoia a definição de dispensação é oikonomia, que está relacionada à boa ordem da administração, ou seja, na despesa de uma casa. E a segunda palavra é oikos. Oikos é outra palavra grega que significa casa, que tem relação com a primeira, representando a administração de Deus em sua casa universal.
Isso é muito importante, porque quando a gente começa a falar da sua casa, nós não estamos falando de uma casa especificamente. E quando nós falamos do tempo em que Deus está fazendo isso, nós também não estamos falando de século, como nós aprendemos um dia na escola, no período de 100 anos, mas estamos falando de eras bíblicas. Estamos falando aqui de épocas, a Bíblia toda está relatando isso. E quando falamos de Deus fazendo tudo isso em prol do homem, no mundo, também não temos uma relação completa de mundo, mas é o cosmos universal. A ponto de que João no Apocalipse chega a mencionar que ele viu novos céus e nova terra. Tudo Deus trazendo na sua condição original. Eu sempre digo isso lá no Instituto Teológico, que quando terminamos o Apocalipse, ele no capítulo 22 se curva e volta para Gênesis capítulo 1, onde Deus traz tudo na sua condição de perfeição. Isso é tão especial, irmãos. E aí entra um outro termo, GE, que é terra habitada, que deriva do termo geografia, que a gente já estudou na escola também. E todos esses termos, então, vêm formar o entendimento para nós do que vem a ser uma dispensação. Ou seja, Deus está Deus está dispensando ou administrando as questões que envolvem o ser humano, as questões deste mundo, de acordo com a sua vontade, através e por meios de diferentes épocas e eras, as quais estão relacionadas no decorrer da história. E tudo isso está lá colocado na nossa Bíblia. Isso é muito especial, muito interessante. E algo mais que eu gostaria de complementar, reforçando todo esse conceito ainda, é que um aspecto muito interessante está do Gênesis ao Apocalipse, quando nós encontramos 3 classes de povos com os quais Deus está se relacionando ou Deus está tratando, que seria o povo judeu, Israel, o gentio e a igreja. E é por isso que nós estamos falando isso nesse TCL, porque nós somos a igreja do Senhor. Então, seguindo o nosso roteiro agora, quero chamar tua atenção ali para a definição de dispensação, onde aparece ali a definição mais popular de dispensação, é a que encontramos na Bíblia de referência de um teólogo americano chamado Scofield. Ok? Ele foi o homem que, nos Estados Unidos, popularizou o conceito de dispensacionalismo e futurismo diante dos fundamentalistas cristãos da sua época. E então, segundo Scofield, que é a definição mais conhecida e popular que existe, nós agora começamos a preencher as nossas lacunas, onde diz assim: é um período de tempo, é a palavra que aparece ali, durante o qual o homem é provado quanto à sua obediência a Deus, diante de algumas revelações. É o terceiro termo para a lacuna, específicas da vontade divina. Em outras palavras, dispensação, guarde bem isso se você conseguir me acompanhar. É um período de tempo entre 2 grandes mudanças, ou transformações repentinas, alterando a vida do homem e as condições do mundo diante dos propósitos divinos. Se você pegar alguns pontos, marcos, assim, eu vou mencionar agora algumas dispensações, a gente vai ver, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio foi uma grande transformação, uma grande mudança. Seguindo o nosso roteiro, então, Scofield, ele apresenta 7 dispensações. Nos conceitos teológicos existem outros conceitos como 4, mas a mais completa é a do Scofield, onde ele mostra as 7 de acordo com os eventos que são encontrados na Bíblia, ok? E a 6ª dispensação é a chamada dispensação da graça, que iniciou no conceito mais popular teológico entre o Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, e vai se findar, ou seja, a sua plenitude vai acontecer quando o arrebatamento acontecer. Esse é o período em que nós estamos vivendo, a dispensação da graça. Eu vou voltar a falar dele, porque agora eu quero entrar com você nos conceitos
rapidamente básicos das dispensações, para que você possa entender as definições que a gente colocou e ver esses exemplos que eu vou te dar. Das 7 dispensações de Scofield, né? A primeira delas que aparece na Bíblia é a da inocência, ou seja, é um período que vai da criação até a queda do homem. E quando Adão cai, irmãos, a grande mudança e transformação repentina também acontece. Se você for ler lá os fatos que estão relacionados a isso. Ou seja, o homem que foi criado um dia à imagem e semelhança de Deus, perfeito fisicamente, mentalmente, moralmente, e que era coberto e vestido de luz, com Eva ao seu lado, agora se vê nu e passa a viver um estado mortal num corpo sujeito à corrupção, pois a glória de Deus se afasta dele, né? E devido à bondade e à misericórdia do Senhor, como nós estamos orando no início, a gente já começa a ver lá no Gênesis capítulo 3, 21, uma esperança surgindo quando um tipo bíblico aparece, quando Deus, no seu ato, cobre com peles de animais o casal, cobrindo a sua nudez. Isso é muito especial. A partir dali, essa transformação faz com que outra dispensação comece a acontecer, que é a dispensação da consciência. Ou seja, a instituição dos sacrifícios é feita para Caim e Abel. E a gente começa a ver isso na Bíblia. Era o caminho da redenção provido por Deus. E esse caminho, desde aquela época, ele já apontava para a maneira correta para se entrar em comunhão com Ele, através de um símbolo, apontando para um sacrifício que viria futuramente lá na graça, que é onde nós estamos. E assim, na sequência, vem o terceiro período, chamado dispensação do governo humano. A terceira dispensação, que é o período da aliança com Noé, até a Torre de Babel. Tudo isso estou relatando rapidamente para você entender que tudo isso está na nossa Bíblia. Mas devido ao coração corrompido do homem, o juízo de Deus novamente é determinado através da confusão das línguas e a dispersão da humanidade acontece. Uma nova dispensação, veja os marcos, veja as grandes mudanças e transformações mudando a vida do homem e do próprio mundo. A partir daí vem a dispensação chamada da promessa, ou até chamada patriarcal. Ou seja, a aliança que Deus faz com Abraão e vai até o cativeiro do Egito. E nessa dispensação, irmãos, mesmo o mundo da época sendo o centro da desobediência, Deus promete abençoar Abraão. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais, para ele ser o pai da nação de Israel e para ser bênção para as demais nações. E aí, a sua semente, olha só, lá na dispensação da promessa, Deus já falava para Abraão, a sua semente, não as suas sementes, no plural, seria o sinal de que da semente da mulher viria o Redentor. Olha só, Deus fazendo a sua administração e buscando o homem de volta. A prova dessa dispensação, irmãos, era sair de Ur dos caldeus, que era a idolatria, e passar a viver em Canaã, diante da indicação de Deus. A circuncisão era o despojamento do corpo e da carne, porque Deus ensinou isso a Abraão. O esperar um filho, mesmo fora de época, quando Abraão já era velho e Sara estéril, é o mesmo e está relacionado ao crer que Jesus Cristo pode nascer no coração do homem. Isso é tremendo, irmãos. Mas a nação de Israel, nesse período, é escravizada no Egito. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar isso. Então surge um novo período, que é o período da dispensação da lei. E esse período vai da saída de Israel do Egito, ou seja, o êxodo com Moisés, até Canaã, e vai até a crucificação de Jesus. Essa é a dispensação da lei, a quinta das dispensações. E as leis moral, civil e cerimonial são instituídas. Moisés sela a aliança de Deus com sangue. Ali os sacrifícios eram continuamente oferecidos ao Senhor, como símbolos e tipos daquilo que iria acontecer no futuro.
e revelava também o plano de preparação de Israel, como uma nação, a única nação que viu a glória de Deus, a única nação que recebeu o modelo de culto, a única nação que recebeu as leis nos 10 mandamentos. A nação de Israel estava sendo preparada, e no período do Império Romano, Jesus vem como o Messias. E como a grande bênção que Ele é, aquele que a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, de João, né? Mas Ele é rejeitado. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Israel, irmãos, rejeita Jesus. Os judeus rejeitam Jesus e abandonam o plano de Deus e a sua aliança. E aqui então eu gostaria de me deter mais com você agora, pedindo toda a tua atenção para o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 11. Eu não posso, porque o TCL não nos dá direito a isso em relação ao tempo, mas se você puder ler o capítulo 11 de Romanos, você vai entender melhor em casa. Vou citar apenas 3 versos. O verso 7, o verso 17 e o 25. Quando diz assim: quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Veja que ele está falando de um outro povo já. Paulo está falando agora dos gentios. E ele diz assim, no verso 17: se alguns ramos foram quebrados da oliveira verdadeira que é Israel, e você e eu, sendo oliveira brava, a versão Almeida fala zambujeiro, foi enxertada na verdadeira oliveira, ou seja, entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Ele diz assim no verso 25: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. E Paulo faz uma revelação aqui. Israel experimentou o endurecimento em parte, a nação, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, quando a graça terminar, quando o arrebatamento acontecer, o apóstolo Paulo diz que a nação de Israel vai se levantar reconhecendo quem é o Messias, quem é realmente aquele que veio em carne e habitou entre eles. Isso é tremendo, irmãos. Resumindo esse texto, irmãos, Deus então aqui, o apóstolo Paulo está falando que Deus levanta um novo povo, e esse novo povo sou eu e é você, nós os gentios, considerados gentios, ou seja, todas as alianças abraâmica, davídica, mosaica, passam para a igreja pela seiva da verdadeira oliveira, porque nós fomos enxertados ali. Ou seja, tem início a dispensação da graça, com o Pentecostes. O conceito teológico mais fundamentado é que inicia-se no Pentecostes, quando a igreja nasce. E esse período vai do Pentecostes até o arrebatamento. E é o período em que eu e você estamos vivendo. E Jesus, como o caminho, a verdade e a vida, irmãos, instituiu a nova aliança pelo seu próprio sangue. Jesus, como semente, veio, e não somente teria validade, veja só, a validade dele estar entre nós, porque Hebreus 9, 16 e 17 diz que o testador tinha que morrer. O livro de Hebreus revela um segredo tremendo, que ele viria para ser sacrificado. Mas, irmãos, o véu do templo se rasgou ao meio. O acesso ao trono de Deus através de Jesus Cristo foi liberado para nós. Jesus cumpre todas as profecias messiânicas. Isso é tremendo. E agora todas as alianças, símbolos do tabernáculo, os estatutos, tudo foi consolidado, confirmado, firmado, concretizado na pessoa de Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia. E na sequência, a concessão do Espírito Santo vem, é dada para a igreja e vem sobre a igreja, e reveste a igreja com o poder sobrenatural para ser testemunha nessa dispensação.
E esse é o ponto onde que eu quero parar um pouco com você, para lembrarmos que nós fomos levantados, ungidos na unção do Espírito Santo, para anunciar ao mundo que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus vai voltar, aleluia. Eu e você fomos levantados para isso. Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos isso. A plenitude dos gentios, ou seja, o fim da graça, vai acontecer e vai chegar, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, com o arrebatamento, falando da plenitude dos gentios. Apenas para não deixar de mencionar a sétima e última dispensação, que é a do milênio, irmãos, quando a igreja estiver ausente nesta terra, a Bíblia diz que Israel acorda do seu endurecimento espiritual. Paulo mais de uma vez fala isso em Romanos 11, e a Bíblia menciona que após a ocorrência da grande tribulação e a batalha do Armagedon, Jesus surge aqui para estar lutando esta batalha, e a partir desses dois eventos começa a última dispensação, que é a do milênio. Irmãos, não é por acaso que são 7 dispensações, porque o número 7 não é apenas o da perfeição, mas ele vem de uma raiz também hebraica, que fala da totalidade em alguma coisa. E é como Isaías 11:2 diz lá, que os 7 Espíritos de Deus, o profeta anunciava já muitos anos antes, quando Jesus desceu às águas. Mas ele não falava de 7 Espíritos, ele falava de toda a totalidade dos atributos do Espírito Santo descendo sobre Jesus, quando ele sai das águas após ser batizado. Esse é o número 7. Ou seja, eu estou te dando um exemplo para que você entenda por que Deus deixou as 7 dispensações. Na totalidade da sua vontade, Deus está buscando trazer o homem de volta. E nesta dispensação, eu e você fomos levantados. E eu quero dizer para você que esta dispensação, ela não é, como diz o apóstolo Paulo, a plenitude dos tempos, como ele se refere quando fala do milênio. Mas foi nesta que a menina dos olhos brotou, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado. Foi nesse período que Jesus veio e morreu. Todas as alianças, todos os símbolos se concretizaram nele. E nós fomos levantados por ele, ungidos pelo seu Espírito que está aqui, para anunciarmos ao mundo que Jesus é o Senhor. Aleluia. Voltando, irmãos, a falar especificamente da dispensação da graça, quero chamar você para irmos lá para o roteiro rapidamente, porque o meu tempo está se esgotando, para preenchermos as últimas 5 lacunas, onde eu quero chamar tua atenção agora para esse compromisso. Se você está comigo, o nosso roteiro diz assim: a posição de liderança para o espaço ali está esperando essa palavra, anunciar. Ou seja, a posição de liderança para anunciar o evangelho nesse período foi dado à igreja. Conforme a tradição cristã, e a teologia também fala sobre isso, mas quero chamar tua atenção para algo muito importante agora. Foi a última instrução deixada por Jesus aos seus discípulos após ressuscitar. A ordem foi ir e fazer. São as 3 palavrinhas que você deve colocar ali com a preposição e no meio, né? Ir, 2 verbos e um e no meio. Ir e fazer. Discípulos de todas as nações. A outra lacuna é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os é o último verbo que você deve colocar na lacuna, a obedecer a tudo o que ele lhes tinha ordenado, conforme Mateus 28, verso 19 e 20. Deixa eu só fazer um comentário a respeito disso. Diante da importante mensagem desse texto, irmãos, eu pergunto a você, uma coisa bem simples, não é para escrever, é só para refletir.
Como se confirma o crescimento de uma igreja? Como você pensa que nós podemos confirmar o crescimento de uma igreja? Alguns dizem que uma igreja está crescendo quando os seus membros, individualmente e coletivamente, estão conhecendo cada vez mais e mais o Senhor e a sua palavra, ainda que o número de membros e frequentadores não mude. Esse é um conceito. Um outro conceito é esse, que dizem que uma igreja estará crescendo quanto maior for o número dos seus membros e de seus frequentadores. Mas ainda que conte com a presença de um grande número de pessoas, na realidade pode estar espiritualmente comprometida, se não estiver fundamentada nos princípios da palavra. Não é verdade? Então, como é que nós podemos confirmar o crescimento de uma igreja? A marca do crescimento de uma igreja está no nível de influência que ela exerce no meio em que se encontra. Essa é a maior verdade que a Bíblia está nos ensinando. Ou seja, como os seus membros refletem Jesus Cristo e inspiram as outras pessoas a serem como eles. E aqui, irmãos, quero fazer um parênteses para você. Esta é a nossa maior necessidade. Viver o Evangelho na prática. Se você sair por aquela porta esta noite, leve esse folheto. Ele está lá no hall de entrada. Se você ainda nunca viu, nunca pegou. Aqui fala do nosso propósito como igreja, a primeira igreja. E no verso fala dos 9 valores que a nossa igreja defende. Eu quero falar um pouquinho sobre esse nosso propósito, porque na noite de domingo para segunda, Deus me acordou na memória com isso aqui na cabeça. Onde diz assim, que o nosso propósito é ser uma grande igreja para evangelizar o mundo. E a segunda frase, inspirar pessoas a viver como Jesus Cristo. E a frase continua do propósito dizendo assim, glorificando a Deus em oração, cultos, grupos pequenos e discipulado. Leve isso com você, coloque na tua Bíblia, leia. E depois tem os valores atrás, os quais eu não vou mencionar agora. Mas isso é muito importante, irmãos. Veja que Mateus 28, verso 19 e 20, que eu mencionei, fala de ganhar, mas também fala de cuidar. E esses são mandamentos que foram deixados por Jesus para nós, igreja. Por isso a preocupação da nossa liderança com aqueles cartões do Lançando Sementes com os nossos amigos. Porque nós precisamos ganhar, mas precisamos cuidar também. E como igreja, irmãos, eu preciso dizer isso para você. Ainda voltando para o roteiro, essa parte final ali, porque o meu tempo já está avançado, a percepção que muitos observadores externos têm de muitos crentes, irmãos, não é muito boa. Não é muito boa. Não vou entrar no mérito dessas questões, tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram isso. Se você quiser, eu te mostro depois um livro chamado Descrentes, que é a opinião de pessoas lá dos Estados Unidos que falam como eles nos veem lá de fora. Muitos, na opinião, revelam uma coisa, e ali eu coloquei no nosso roteiro. O cristianismo não reflete o que Jesus deixou como legado. E a causa básica é que muitos de nós, como representantes de Cristo nesse mundo, estamos com um problema de imagem. Ou seja, um gigantesco retrocesso de influência. E o nosso propósito fala de inspirar pessoas a viver como Jesus Cristo. E hoje o Senhor te traz nesse TCL para você ouvir isso. Que nós precisamos mudar as nossas atitudes. E ainda diz assim, que a influência é justamente a principal função dos cristãos na terra. Nós precisamos influenciar pessoas. Nós precisamos.
E nessa dispensação da graça, irmãos, não há outro meio para as pessoas virem a Cristo. Se você não sabia disso, guarde isso no teu coração, a não ser pela igreja. Ninguém virá a Jesus a não ser pela igreja que leva o cristianismo. E eu e você somos a igreja do Senhor. E eu só quero concluir aqui rapidamente a minha parte, para em seguida nós estarmos colocando o nosso coração no altar de Deus. Irmãos, Jesus andava com todo tipo de pessoa porque ele se importava com todas elas. E Deus quer que nós estejamos nos importando com todas as pessoas do nosso convívio. Não só com as que estão aqui dentro, mas as do nosso convívio. E ele era muito questionado por conta dessas atitudes que ele tinha. E um dia, quando Jesus entrava em Jericó e ele estava atravessando a cidade, ele viu um homem em cima de uma árvore. E esse homem era Zaqueu. Você lembra dessa história? Um homem rico, um homem que era chefe dos publicanos. Ele não era membro da primeira igreja, ele não era nem sequer cristão. Na verdade, o povo dizia que ele era um pecador, porque sonegava, roubava. Mas quando Jesus vê Zaqueu sobre aquela árvore, isso está lá em Lucas 19, Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desça depressa, hoje quero ficar na tua casa. E essas eram as censuras que os fariseus tinham com Jesus, porque ele ia ao encontro desse tipo de pessoas. Os mestres da lei também censuravam Jesus por isso. Mas depois que Zaqueu tem uma experiência com Jesus, Zaqueu toma uma atitude, diz o texto lá de Lucas 19. Ele quer mudar de vida. E ele diz assim: eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres. Jesus, e se eu extorquir alguém, com alguma coisa, eu vou devolver quadruplicado. Quando Jesus escuta aquilo, Jesus diz assim: Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E lá fora há muitas pessoas assim, e você tem Jesus Cristo, que é o Senhor da vida, em você. E você pode fazer a mesma coisa hoje. E é o que o Espírito de Deus espera que eu e você estejamos fazendo. Amém? Fique em pé um instante, feche os teus olhos.